Olá, que alegria estar com você. A partir de agora é o nosso momento juntos aqui na TV Evangelizar, começando o programa Vida em Foco, transmitido para todo o Brasil, via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar sobre a importância do sono para a sua saúde. E não se preocupe se você já está pensando que tem uma qualidade péssima, se sofre privação de sono, porque é exatamente esse o ponto que nós queremos tocar com você, para que você entenda tudo o que pode estar acontecendo. Será que problemas de memória? Será que algum outro problema de saúde ou irritação, ou até mental, psicológico, e que se você descobrir que for o sono, você já sabe o caminho a seguir. Então nós vamos falar sobre este tema e ainda vamos entrar num assunto que vai ajudar muito os eleitores, porque a CNBB escreveu uma cartilha de orientação política. Como que nós devemos olhar para a política, como que nós devemos agir. Não é partidarismo, é sobre educação política. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E nós começamos então nosso programa falando sobre a privação do sono. Eu sei que é um desafio, por quê? Porque nós temos inúmeros afazeres no nosso dia a dia que começam cedo e terminam muitas vezes tarde. Tem gente que leva trabalho à noite para casa, ou tem um curso que vai fazer, uma aula, tem filhos. E, enfim, acaba estendendo as horas. E aí, como é que fica essa questão de privação de sono? O que é, afinal, uma privação de sono? Quais as consequências disso na nossa rotina? Então, eu vou conversar agora com a doutora Alessandra Zanata, que é médica neurologista, especialista em medicina do sono, responsável pelo Serviço de Medicina do Sono do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Uma alegria estar com você. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada pelo convite. Graças a Deus. Doutora Alessandra, eu queria começar pelo básico, entendendo o que é considerado privação de sono. É só dormir menos do que X horas por dia ou precisa de algo mais? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, o conceito é um pouquinho mais amplo, depende também da qualidade de sono que se tem. Então, quantidade de sono com certeza faz parte, né, desse conceito, você dormir menos horas do que a sua necessidade de sono, mas também é muito importante em relação à qualidade de sono. Por exemplo, pessoas que têm comprometimento por problemas de apneia do sono ou movimentos durante o sono que fazem fragmentação, vão dormir muitas horas, mas vão ter privação de sono. E pessoas que escolhem por algum motivo, ou por necessidade, pelo trabalho, ou pelo estudo, né, dormir menos horas, elas também podem sofrer consequências da privação de sono. Então é independente se você dorme por opção ou se por associado a alguma questão de saúde outra. Tá. Bom, e eu posso dizer que cada pessoa tem uma necessidade? Por exemplo, de repente diferenciar pelo gênero da pessoa, a mulher precisa dormir mais que homem ou não, criança precisa dormir mais, essa quantidade de horas, ou não, é mais individual, cada pessoa tem um organismo, um metabolismo diferente e vai variar essas horas de sono e a qualidade, né, por consequência. Nós podemos dizer de várias formas, né? Com certeza a criança precisa dormir mais do que o idoso, então conforme nós vamos crescendo, vamos envelhecendo, a nossa necessidade de sono em termos de quantidade de horas de sono, ela se modifica. Então, por exemplo, um bebezinho não é necessitado dormir mais do que 15 horas de sono, porque ele precisa liberar GH para crescer, e esse hormônio, que é muito importante, ele é liberado durante o sono profundo. Esse é um dos motivos, né? E conforme nós vamos envelhecendo, vai reduzindo as horas de sono necessárias. Em média, a população geral necessita de 7 horas e meia, 8 horas de sono para estar bem no outro dia.
Então, é esse o conceito que nós utilizamos para saber a nossa necessidade individual de sono. Eu acordar bem, com a sensação de estar restaurado, me manter atento, alerta, com energia durante o dia. Isso me dá uma ideia da minha necessidade de horas de sono. Mas também é individual, como você bem colocou. Tem pessoas que, às vezes, familiar, genético, né? A gente tem uma herança de necessidades. Então, tem pessoas que precisam dormir mais horas, né? 9, 10 horas para estar bem, e tem pessoas que precisam dormir menos, que com 6 horas já se sentem bem no outro dia. Então, isso varia com a idade, mas pode variar individualmente também. Aquela sensação ao acordar, de que a pessoa gostaria de ficar mais na cama, se ela está cansada, isso já é um indício de que a qualidade está ruim ou não necessariamente? Não necessariamente, às vezes é só mudança de ritmo, né? Por exemplo, você dormiu mais tarde, né? Você não respeitou aquele ritmo que você tem habitualmente, isso já pode dar essa sensação, ou às vezes teve alguma situação, né, no dia anterior, uma preocupação maior que acabou atrapalhando a tua qualidade de sono. Então, isso normalmente nós vamos observar por vários dias, né, por vários dias, às vezes semanas, para poder chegar a essa conclusão. Tá. Então, a gente está falando mais de um, quase que um costume, né, uma forma, é que não é um hábito isso, mas é algo mais crônico que nós estamos falando para falar de privação de sono, certo? E qual que seria, ou quais seriam as consequências disso? Em termos físicos, em termos mentais, até em termos sociais, o que a gente poderia relatar? A privação de sono, ela traz inúmeras consequências. Dependendo da faixa etária, a gente pode enumerar. Por exemplo, o adolescente, criança, vai ter dificuldade de aprendizado, alteração de comportamento, irritabilidade, às vezes problemas de relacionamento com os colegas ou mesmo em casa. Conforme a gente envelhece, a gente acaba controlando um pouquinho isso, mas nós podemos ter falta de energia, falta de atenção, falta de concentração, consequentemente dificuldades de memória, né? Então, da esfera cognitiva, é muito importante, assim, nós consideramos que se nós dormirmos menos do que 1 hora do que a nossa necessidade de sono, nós podemos render em média, né, na esfera cognitiva, em torno de 25% a menos. É muito mais frequente queixas também de transtorno de humor, de ansiedades, né, transtorno de ansiedade, se sentir tenso, irritado, impaciente em pessoas que dormem menos do que precisam, além de consequências físicas mesmo, cansaço, fadiga, falta de energia, falta de disposição, às vezes até facilidade para adquirir infecções, menor resposta, por exemplo, a vacinas. Na época, né, da pandemia, nós conversamos muito sobre isso, sobre a necessidade de dormir bem para poder prevenir infecções, né? Então, é amplo o espectro das consequências de dormir mal, mesmo que seja por opção, volto a frisar, né? Mesmo que a gente esteja optando por isso, nós vamos sofrer as consequências. Então, doutora Alessandra citou a respeito da imunidade também, certo? Sim. Que acredito que tem a ver com essas doenças. Se eu olhar por esse aspecto, será que a gente consegue visualizar alguma relação com doenças mais sérias, mais graves, ou até o desenvolvimento de algumas doenças e, em contrapartida, a prevenção delas? Sim, hoje o sono de qualidade é um pilar que é defendido pelas diferentes sociedades, pelas associações americanas, por exemplo, de cardiologia. É colocado do lado de atividade física regular, uma boa alimentação, se manter ativo, né, cognitivamente. O sono, ele é visto como um pilar essencial para a qualidade de vida. Se a gente pensar, por exemplo, em prevenção de doenças cognitivas, né, de declínios cognitivos, como processos demenciais, também é um pilar importante, né, trabalhar a qualidade do sono. E como que nós podemos melhorar essa qualidade? Porque creio eu, doutora Alessandra, que uma coisa também puxa a outra. Então, se o sono vai mal,
daqui a pouco essa pessoa não vai ter muito ânimo para fazer uma atividade física, acaba entrando num ciclo vicioso de alguma forma, e a alimentação também acaba sendo negligenciada. Creio que tem muita coisa que se envolve a partir disso, né? Então, como que a gente poderia tomar um rumo diferente das coisas pelo sono? Existem orientações que servem para a grande maioria das pessoas quando nós vamos buscar a melhora na qualidade de sono. Entre elas é buscar ter horário regular para dormir, horário regular para acordar, tentar evitar situações estressantes próximo à hora de dormir, cuidar muito com telas nesse horário, né? Nós temos tido muito problema com adolescentes, principalmente, que ficam, né, muito tempo no celular, em jogos, nas mídias sociais, mas isso não é só adolescentes. Nós temos pessoas de diferentes faixas etárias, que às vezes ficam muito tempo, muito próximo, né, do horário de dormir, vão para a cama com isso. Então, a gente orienta que não faça, né, meia hora, 40 minutos antes do que se pretende dormir, que nós deixemos isso um pouquinho de lado, né, que para não dar informação para o nosso cérebro que é a hora de estar acordado. A gente tem que tentar informar que é a hora de relaxar, que é a hora de desligar das situações do dia, mesmo dos problemas que não foram solucionados. Não é durante, né, esse período que nós temos que pensar nisso. Realizar exercícios de relaxamento respiratório antes de dormir pode ajudar. A atividade física ela é essencial, né, para diversas situações e para o sono também. Principalmente se nós pensarmos em atividade física aeróbica, ela nos ajuda a melhorar a continuidade de sono. Se você é ansioso, procurar não realizar perto do horário de dormir, né? A gente coloca como pelo menos 3 horas para finalizar essa atividade antes do que se pretende dormir. Uma outra coisa importante é evitar substâncias que sejam estimulantes, como cafeína, próximo ao horário de dormir. Nós podemos demorar muito para metabolizar. Um horário assim, adequado seria pelo menos 7 horas antes do que eu pretendo dormir. E todos os alimentos que tenham cafeína, por exemplo, chocolates, refrigerantes, né? Então eu teria que tentar evitar isso se eu tenho qualquer queixa associada ao sono, porque aumenta a minha fragmentação, pode atrapalhar o meu início de sono. Evitar bebidas alcoólicas, o álcool sempre é prejudicial ao sono. E medicamentos também. Hoje a gente tem um uso excessivo de medicamento para o sono e não é uma boa ideia, né? O sono é um processo natural. Nós temos que tentar nos reorganizarmos, tentar entender o que está acontecendo, modificar os hábitos que são possíveis, né? Nos capricharmos mesmo, né? A gente costuma dizer que para dormir bem nós temos que ter mérito. Legal. Então tem que se empenhar um pouquinho. Muito obrigada pelas dicas, viu, doutora Alessandra? Sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Um abraço. Muito obrigada. E você está me acompanhando, vai cuidar mais do seu sono, viu? Várias dicas que nós tivemos aqui para você, então se cuide, viu? E a gente sai com a cidade de Minas Gerais, Itabira. Você me acompanha pelo canal 40.1, cidade natal do poeta Carlos Drummond de Andrade, sabia? Já eu volto. O termo agonia de Jesus é usado de maneira mais específica para se referir à agonia no jardim, a ação de Jesus de rezar antes de ser preso e condenado. E eu volto com muita alegria e com novidade na nossa programação. Para você que me acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde aqui na TV Evangelizar, nós teremos uma nova série sobre a Rocha de Pedro, que vai estrear neste sábado já para você. Olha só. É uma iniciativa acadêmica e evangelizadora, fundada e dirigida por Fernando José Alves Nascimento. Ele é leigo, é casado, ele é pai de 7 filhos e esse centro de pesquisa científica atua na teologia, filosofia e artes liberais com renomados nomes do catolicismo. Na sua essência,
a Igreja Católica é santa, é indivisível, inabalável, e nós vamos mostrar para você nessa série de 15 episódios, todo sábado, às 6h35 da tarde, aqui pela TV Evangelizar. E já nesse sábado, que é dia 6 de julho, nós teremos a participação do professor Felipe Aquino, ele que é professor, ele que é escritor e traz um conteúdo exclusivo para você aqui pela TV Evangelizar. Professor Felipe Aquino é brasileiro, ele é especializado em apologética católica, autor de diversos livros que abordam temas relacionados à fé, à doutrina da igreja, à moral cristã, e também conhecido por suas palestras e participações de programas de rádio e televisão, onde ele aborda essas questões bem católicas, de religião, bem dúvidas que nós temos acerca da fé. Conversaremos com ele neste nosso primeiro encontro da série sobre a Rocha de Pedro. Então você já sabe, sábado às 6h35 da tarde. Agora eu quero trazer para você algo que também é de muita importância para a nossa educação, não só de fé, mas também social, viu? Porque olha só, nós temos como cidadãos, nós temos uma responsabilidade que tem a ver com a política. E o assunto que nós vamos trazer aqui, ele é apartidário. Em primeiro lugar, quero deixar isso bem claro, porque estou aqui com a cartilha que foi feita pela CNBB, cartilha de orientação política, que Padre Valdecir Badzinski, que é o secretário executivo da CNBB Sul 2, vai nos ajudar a entender essa proposta. Padre, bem-vindo, meu querido. Sua bênção em primeiro lugar. Deus que abençoe, Carol. Amém. E a todos que nos acompanham pela TV Evangelizar. É uma alegria estar aqui e mais ainda para tratar desse assunto tão nobre. Eu vou usar esse termo. Sim. Tão nobre para a igreja e para a sociedade. Com certeza, Padre. Eu estava até folheando aqui antes da gente entrar no ar e eu vi aqui, claro, traz as eleições municipais 2024, mas creio que é uma cartilha para o eleitor, certo? Ou seja, é algo para ficar, que a CNBB pensou, não é? Então, ela tem um histórico interessante. Em 2006, a CNBB publica um documento sobre orientações políticas. Tá. Em 2007, nós tivemos muitos questionamentos de leigos aqui no estado do Paraná, perguntando o que a igreja orienta sobre política. Sim. E aí os bispos do Paraná decidiram: vamos escrever uma cartilha, uma linguagem fácil, acessível, compreensível. A política tem termos muito complexos. Sim. E então nós começamos a escrever. Esta é a 9ª cartilha, é escrita aqui no Paraná e enviada a todo o território brasileiro. Por isso, Carol, ela se renova. Todo ano de eleição a gente escreve uma nova cartilha. Que legal. Alguns temas se repetem: moral, democracia, ética, a relação de igreja e sociedade se repete. Mas tem as atualizações também. Enfim, a sociedade avança, as necessidades, os temas. Eu recordo que há um tempo atrás era necessário falar sobre corrupção, compra de votos. Hoje não tem esse tema. Quer dizer, a sociedade evoluiu, os eleitores evoluíram, os candidatos evoluíram e perceberam. É por isso a mudança das cartilhas também, para atualização nesse sentido. Hoje nós temos o tema chamado deepfakes. Diante da inteligência artificial, é necessário que a igreja compreenda, estude e oriente. Olha a importância de ter a cartilha atualizada. Né? Sim, com certeza. E eu estava dando uma olhada aqui até nesse histórico, né? Os documentos, as frases de alguns papas, tem aqui na referência já no começo, né? Papa Leão XIII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Então tem várias referências. E aqui algumas questões que acho que são importantes, né? O papel da Igreja Católica nas eleições, a questão do apartidarismo, a questão da adversidade. São adversários os candidatos, não inimigos, né? É um tema interessante, né? Bom, tem tantas perguntas, né, que se fazem quando se fala de igreja e política. Muitas, né? Será que a igreja deveria se envolver, se meter nesse campo político, indicar caminhos? As perguntas são tantas. Eu quero voltar nessas folhas que tu
moveu aí sobre os papas. Foi a primeira vez que nós colocamos aí os pensamentos de alguns papas. Nós iniciamos em Leão XIII, aí citando especialmente a Rerum Novarum de 1891. Para dizer o quê? Há muitas perguntas que se fazem para a igreja. Mas a igreja é isto, é aquilo, é direita, esquerda, é comunista, capitalista. Quantas perguntas vêm? E aqui é que com a comissão nós quisemos colocar assim. A igreja entende, fala, conceitua a política desde 1891. Os partidos políticos no Brasil surgiram agora, 40 anos atrás. Então vejam que na igreja não é partidarista, ela não fica atrelada a um partido, a uma ideologia. A igreja tem na sua essência uma orientação social, política, moral, ética, e ela permanece. Poderia até dizer, a política a partir da igreja ela é eclesiológica, então ela tem uma essência na igreja, ela é bíblica, tá? A gente poderia dizer, e poderia dizer também que ela é cristológica. Olha como isso é muito além de partido político. Sim. Então eu digo assim, esse tema é um tema nobre para a gente falar, porque ele vai muito além de politicagens, de tendências, de polarizações. É um tema profundo e bonito. Acho que até o contrário mesmo, né, padre? Acho que é trazer luz que não é nada disso, né? Porque eu acredito assim que, historicamente, o brasileiro ele tem vergonha de falar de política, porque nós temos uma história de corrupção, como o senhor mencionou. E aí, quando se vai tocar nesse assunto, parece que nós estamos falando de algo que não deveríamos conversar, que é algo ilícito, mas acho que pelo contrário. Acredito sim que cada vez mais se tem consciência e que é importantíssimo que a igreja faça o papel de orientadora em todas as áreas. Ela faz isso porque deixaria a política de fora, não é? Carol, você tocou num termo assim essencial. Parece que quando se fala de política é ambiente sujo, contaminado. Não é pra gente entrar, especialmente quem é de bem, quem tem uma fé, quem professa uma fé, uma TV católica. Parece que a concepção é essa. E não está errado. Porque a forma como foi exercido o papel, a arte de governar, que oriunda na política, ela gerou essa concepção. Então as pessoas, a sociedade, a tua família, não está necessariamente errada. Agora, o que é o papel da igreja? É purificar isto. O que é o papel da universidade? É trazer a iluminação do conhecimento. Então a igreja, a universidade, as instituições que levam muito a sério as orientações sociais, elas devem ajudar a sociedade a perceber que a política é algo tão inato, tão natural no ser humano. Quer dizer que o grande filósofo Aristóteles, né? Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Verdade. E aí, na terminologia grega, chama-se homem politikos. Quer dizer, o homem que não vive sem a política. E aqui é um detalhe interessante, porque você, nós não vivemos sem política. Porque a política do termo grego originário significa organização das relações. Na etimologia, lá na raiz etimológica, significa organização da cidade. É onde os cidadãos convivem, relacionam-se. Quem de nós não está relacionado a uma organização familiar, institucional, grupo, associações, comunidade, no nosso caso, paróquias, dioceses? Sim. Então a política é a arte de organizar os grupos. Então, todos nós estamos relacionados a essa arte. Agora, o pleito eleitoral, as eleições, ele é um momento, ele é um evento da política. Sim. E aí é que estraga toda a concepção de política, uma pena. Por isso que a gente tem que estar preparado também, né, padre? Mais um motivo para a gente se instruir. Padre... E aí fica essa conotação, às vezes até negativa da política. Não, política é uma coisa nobre, bonita, necessária, imanente na sociedade, no ser humano. Agora, os atos que... Como vai ser conduzido aí depende de nós, né? Depende. Só para dizer assim, aproveitando, nós temos a nossa querida TV Católica para iluminar, tá? A política é uma coisa boa. O Papa Francisco fala isso, né? No capítulo 8º da Fratelli Tutti, ele diz:
uma política boa ou uma política melhor. Sim, com certeza. Bom, padre, vou pedir licença, a gente tem um VT que explica sobre essa cartilha e eu volto aqui para dizer onde você vai conseguir ela depois, viu? Vamos assistir. A esperança é o tema central da Cartilha de Orientação Política 2024, um subsídio elaborado pelo Regional Sul 2 da CNBB, com o objetivo de contribuir para a formação de uma sadia consciência política e motivar a participação no processo eleitoral. Dividida em 3 partes, a cartilha é apartidária e expressa o compromisso social da Igreja Católica no âmbito da política. Fiel ao Evangelho, a Igreja tem o compromisso de cuidar e defender a vida humana na sua integralidade. E isso se faz concretamente quando a política é exercida segundo os seus mais nobres valores, como a busca do bem comum, da fraternidade e da paz. O subsídio é didático, possui uma linguagem de fácil compreensão, traz informações sobre as eleições e o processo eleitoral, temas da atualidade e reflexões para ajudar o eleitor a conservar a esperança na política. Sua leitura e aprofundamento podem ser feitos individualmente e também em grupo. Ser cristão e ser cidadão são 2 realidades inseparáveis. Por isso, motivados pela esperança cristã, que jamais decepciona, a Cartilha de Orientação Política 2024 é um instrumento para motivar a participação no processo eleitoral, com consciência e responsabilidade. Padre, de uma forma bem breve, fala pra gente sobre a esperança, que o senhor apontou que é importante. Meu Deus, falar de esperança de uma forma breve, Carol. Então, a esperança é o tema dessa cartilha. Nós nos baseamos no Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança, o Papa Francisco nos insiste, remete à Bíblia, à essência do ser humano e que nós jogamos para que a política seja a esperança. E aqui eu queria dizer aos que vão se candidatar aos cargos nesta eleição municipal, não tire a esperança do povo. A política é sempre um momento de esperança. E por isso que a cartilha leva esse tema tão belo, acima de tudo. Com certeza. Onde que a gente consegue, padre? No site da CNBB Sul 2, isso está aparecendo na tela. Logo na primeira tela já tem lá as orientações. Clicou ali, já vai entrar no WhatsApp ou no e-mail, que vai entrar no nosso setor de vendas. Por ali. Exatamente. Padre. Ou nas paróquias também. Muitas paróquias compram e entregam aos fiéis, né? Mas tem ela à disposição para qualquer situação. Muito obrigada, viu? Agradeço a tua vinda. Seja sempre bem-vindo, padre. Eu que agradeço o espaço, Carol. A TV Evangelizar é sempre uma parceira número 1 da CNBB e divulgar no sentido de promover conscientização é muito importante também para a igreja. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada a você também aqui conosco. Continue na nossa programação e temos um novo encontro na segunda-feira. Eu te espero aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus.